Esta é a história do dia da Rádio Observador. O estranho caso da falsa professora que enganou o Estado durante 30 anos e não tem de pagar uma indemnização. A professora foi demitida em março de 2023 e obrigada pelo Ministério da Educação a devolver 350 mil euros pagos em salários nos últimos 20 anos. Paula Pinto Pereira apresentou uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, que concordou com a demissão, mas deu razão à docente quanto à devolução de salários. O caso surpreendeu a comunidade escolar. Uma professora de matemática que esteve 30 anos a dar aulas sem ter habilitações para isso. Terá falsificado os certificados e, por isso, está também a ser investigada pelo Ministério Público por suspeitas de burla qualificada. Foi despedida no ano passado, depois de denúncias anónimas e de uma investigação ao caso. O Estado pediu uma indemnização, mas a Justiça já recusou por 2 vezes que a mulher tenha de pagar. Como é que alguém sem as habilitações necessárias se mantém tanto tempo a dar aulas? Como é que o Estado viu negada pela Justiça a pretensão de ser indemnizado? São questões para a conversa com Mariana Marques Tiago, jornalista da Editoria de Sociedade do Observador, que acompanha de perto a área da educação. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de segunda-feira, 30 de setembro. Olá Mariana, bem-vinda. Olá. Mariana, vamos começar por tentar explicar aqui o início desta história. Quando é que esta professora começou a dar aulas e em que contexto, em que circunstâncias, no fundo? Ela começou a dar aulas em 86, portanto no ano letivo 86-87, mas foi uma coisa muito temporária. Foram só 2 meses numa escola em Santarém, porque estava a substituir uma professora que estava em licença de maternidade na altura. Mas no ano seguinte acaba por conseguir um horário completo numa escola também em Santarém. A partir daí, nessa altura ela ainda estava a estudar, é importante frisar isto, e era uma coisa de que o Ministério estava a par na altura, segundo o advogado. Esta senhora professora, à semelhança de, se calhar, milhares de outros professores, começa a lecionar numa época em que não era exigível ser detentora de grau académico. Enfim, há razões históricas que justificam isso, nomeadamente o alargamento do ensino pós 25 de Abril, e nessa altura o Ministério da Educação sentiu necessidade de recrutar docentes que não estavam habilitados para o ensino. Até se pode comparar um bocadinho com aquilo que está a acontecer atualmente, porque na época também havia muita falta de professores, portanto era uma forma de ir arranjar mão de obra, vamos dizer assim, não é? Para que pudessem existir professores para dar resposta às necessidades, ao mesmo tempo que eles iam fazendo o seu curso. Depois de Santarém, ela rapidamente passa para uma escola no Barreiro, para a secundária do Barreiro, e mais tarde chega à escola secundária Daniel Sampaio, na Caparica, sendo que consegue entrar nos quadros permanentes em 2003. Ao longo de todo este percurso seria esperado que tivesse concluído a sua formação, agora veio-se a perceber que não e que os documentos apresentados eram falsificados. Mas, segundo o que tu conseguiste também apurar, a história do percurso académico contada pela própria professora aos colegas tinha também muitas incongruências, não é? É verdade, sim. Uma pessoa com quem eu consegui falar que chegou a cruzar-se com esta professora na última escola onde ela lecionou, na escola Daniel Sampaio, disse que se falava um bocadinho pelos corredores, portanto entre colegas, que algo não batia certo, porque por vezes ela dizia que tinha tirado um mestrado na Universidade da Madeira, noutras situações já dizia que tinha sido em Cambridge, e ainda havia uma terceira situação em que ela dizia que afinal o mestrado tinha sido na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Além disto, também há aqui um facto curioso, que é
por vezes o tema do mestrado ia mudando. Portanto, os professores que falavam entre si começaram a perceber que havia aqui alguma coisa estranha, não é? Que não batia certo. Sim, portanto havia aí alguns sinais de alerta. Como é que ela então era descrita ou era vista pelos ex-colegas? Os ex-colegas consideram-na uma pessoa que se gabava muito dos seus feitos académicos e era uma pessoa que gostava sempre de ser bem vista, de ser reconhecida, mas que ao mesmo tempo criava mau ambiente. De acordo com uma tal fonte com que eu consegui falar, que se cruzou com ela na Daniel Sampaio, houve até uma situação muito complicada porque esta professora enviava denúncias anónimas ao Ministério da Educação a expor situações de outros colegas, por exemplo, colegas que davam explicações, fora do horário laboral, obviamente, e mais tarde ela veio a assumir que o fazia um bocadinho pelo gozo de vir a ser descoberta depois. Portanto, tudo isto criava mau ambiente no corpo docente, como é lógico. Falemos então sobre este caso em específico. Quando é que este caso começou? Ou seja, quando é que se suspeitou ou começou a investigar que a professora não teria, de facto, as habilitações académicas que garantia a ter? As primeiras suspeitas são levantadas em 2021 porque são feitas 3 denúncias anónimas à Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Isto depois chega às mãos do Ministério e no ano seguinte, em 2022, é instaurado um processo disciplinar onde se confirma que efetivamente existem documentos que foram falsificados. Depois de aberto um inquérito a este caso, é instaurado um processo disciplinar e daí quais foram as conclusões que foram tiradas? Neste processo disciplinar, no relatório deste processo, que foi assinado pelo Ministro da Educação em 2023, resulta a demissão da professora e é também exigida a devolução de mais de 348 mil euros, portanto, arredondando 350 mil euros, exatamente, para o Estado. E como é que o Estado chegou a esse valor, no fundo? Pois, este valor não corresponde à totalidade de todos os salários que a professora respondeu, porque isso já ascende quase a 1 milhão de euros, mas sim há diferença entre aquilo que ela recebeu, efetivamente, e o que devia ter recebido de acordo com as suas verdadeiras qualificações. Não me parece que haja lugar à devolução desse dinheiro. A senhora professora trabalhou, desempenhou as suas funções, fê-lo de tudo aquilo que resulta provado nos autos, fê-lo com dedicação, com competência, com excelentes resultados. Portanto, o caso está agora a ser notícia, mas obviamente não é de agora, inclusivamente já foi a tribunal. O que é que a Justiça já decidiu? Depois de se saber este resultado deste relatório do processo disciplinar, a professora recorre ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, ao TAF. E este tribunal decide, primeiro que tudo, anular o pagamento da multa, da devolução dos 350 mil euros e concorda com a demissão. O Ministério da Educação, uma vez que não concorda com o facto de ter sido anulada esta devolução, vai recorrer ao Tribunal de Segunda Instância, ao Tribunal Central Administrativo Sul, já este ano, já em 2024, mas a decisão é precisamente a mesma. Portanto, temos 2 tribunais, não é? Primeira e segunda instância, a dizer que a professora efetivamente não tem de devolver os 350 mil euros e a concordar com a demissão. Já regressamos à conversa com Mariana Marques Tiago, jornalista da editoria de Sociedade do Observador, que assina um trabalho onde conta a história da falsa professora de matemática que enganou o Estado durante anos. Na segunda parte vamos também tentar perceber quais poderão ser agora os futuros desenvolvimentos deste caso. Não havia mulheres assim, ou havia muito poucas mulheres assim em Portugal. Ela era genuinamente uma mulher revoltada. Esta é a história de Vera Lagoa, a mulher mais temida pelos poderosos de todos os regimes. Afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Tens medo em Lisboa, tens medo, medo. Bem claro, isso é a palavra-chave para me levar para a rua de pedras na mão se for preciso.
A Grande Provocadora é uma série para ouvir em 5 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, José Mata, com banda sonora original de Molinex. Estreia a 1 de outubro. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Mariana Marques Tiago. O Estado já viu então 2 tribunais negarem a pretensão de ser ressarcido nos tais 350 mil euros por parte da professora. O que é que pode agora ou vai fazer agora o Ministério da Educação? Isso, por agora, permanece um mistério. Está um bocadinho tudo em aberto, no fundo. O próprio Ministério, em resposta ao Observador, continua a insistir na devolução dos 350 mil euros. Diz que pode vir a ser contestada pelo Ministério e isto pode ser feito no âmbito do processo de crime que ainda está em curso. Também considera uma segunda hipótese, que é a via administrativa, através de um procedimento para a reposição de dinheiros públicos, mas o próprio advogado da professora afastou esta hipótese porque diz que o pagamento do salário foi feito ao abrigo de um ato administrativo que tem uma validade e essa validade não foi posta em causa no prazo definido. Portanto, ele acha que por esta via, pelo menos se o Ministério tentar, não irá ser bem sucedido. Mas, por agora, continua um mistério. E há aqui também uma questão interessante, é que a defesa da professora também não está parada, não é? Recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo. Ora, o que é que pretende com esse recurso e quais são os argumentos invocados? A professora, apesar de ter sido anulada a devolução dos 350 mil euros, ela continua sem concordar com a aprovação da demissão, no fundo. E ela argumenta que os factos já prescreveram, portanto, nada pode ser aplicado aqui porque os factos já não estão válidos, digamos assim. De acordo com o advogado, há prazos definidos e este prazo associado a infrações disciplinares é de 1 ano. 1 ano passada a prática dos factos. Obviamente que em situações que podem vir a ser consideradas crime, não é? Como é este caso, o prazo pode ser alargado, mas passa a ser de 5 anos. E mesmo assim, obviamente, o prazo já passou, não é? Portanto, já prescreveu. Isto é aquilo que a defesa da professora argumenta. Ainda assim, vamos ter de esperar para ver quais é que são as conclusões do recurso agora. E neste caso, tu também ouviste para o teu trabalho ex-alunos desta professora. O que é que dizem? Que relato é que dão? Sim. É muito curioso porque ela tem sido bastante apoiada pelos alunos antigos e este aluno específico que eu ouvi diz que a professora era muito boa a transmitir a matéria, até paciente, e ele próprio reconhece que acabava por ser uma disciplina difícil, não é? Porque estamos a falar de matemática A, dos 3 anos de ensino secundário, e ele diz que a professora era muito boa, se calhar até das melhores que ele teve nesses 3 anos em que esteve na secundária Daniel Sampaio. E diz também que para ele era uma honra ter manuais escritos pela professora, porque a professora ao longo da sua carreira foi assinando vários manuais que foram, obviamente, tiveram toda a revisão científica apropriada e devida e esperada, e para ele isso era uma honra bastante grande. O advogado da professora, inclusivamente, disse-me que nestes últimos dias tem recebido e-mails de antigos alunos e de pais que estão bastante agradecidos ao trabalho que a professora desenvolveu ao longo destes anos e que se dizem disponíveis até para tudo o que for necessário, quer seja testemunhar a favor da professora e que efetivamente reconhecem o trabalho que ela fez. Mas também há relatos de que os alunos desta professora tinham boas notas, em geral.
Sim, surgiram alguns relatos que apontam isso mesmo, e inclusivamente denúncias de que a professora passaria fichas bastante parecidas àquilo que viria a ser a prova final aos explicadores dos alunos. Eu não consegui chegar a ninguém que me assumisse isso abertamente. A única coisa que me contaram é que, efetivamente, em sala de aula, esta professora dava aos alunos fichas preparatórias bastante semelhantes àquilo que viria a ser depois a avaliação final, que é importante dizer que isto não é ilegal, não é proibido o professor fazer isso, mas se é ou não correto e se prepara ou não os alunos devidamente, isso já é toda uma outra questão. Obrigado, Mariana. Obrigada. Mariana Marques Tiago é jornalista da editoria de Sociedade do Observador e acompanha sempre de perto as questões de educação. No site do Observador pode ler o trabalho dela sobre a mulher que durante 30 anos deu aulas de matemática sem ter habilitações para isso. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda sons da CNN Portugal e da SIC. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.